e daí já entrou também a terceira via lá, né, que era do Denis Abraão, né? E, enfim, começou aquelas discussões acaloradas, enfim, um prometendo comprar a arena, outro dizendo que era impossível. E, enfim, isso foi desenrolando, né? E até que chegou o momento aí que o Marcelo então anunciou a compra da arena e depois começou a ir se desgostando do negócio, né? Descobrindo coisas, no momento que ele passou a estar dentro do Grêmio, né? É, e até que chegou o momento que ele, enfim, saiu completamente de cena, né? Deixando a arena para o Grêmio, antecipando a transição, que seria só no 1º de janeiro, podendo até avançar aí para mais 6 meses, se necessário fosse, né? Ele mesmo já havia dito, o próprio Marlon tinha dito isso também. E de uma hora para outra foi antecipado isso para 1º de novembro. E a gente viu no que se deu, né? Na primeira semana, aí, nos primeiros dias aí de gestão da atual gestão aí, né? Do Guerra e Companhia Limitada, preços dos ingressos já subiram, o público retraiu, né? Menos dinheiro no caixa. Enfim, seguindo o padrão da gestão atual aí, que a gente está contando os dias para que se encerre, né? Para que a nova gestão possa começar a colocar em planos e em prática aí os planos, né? Que está trazendo aí na disputa eleitoral, né? Hoje teve, então, aí entrevista, até por isso que resolvi fazer a live a partir das 10, né? Até para a gente comentar um pouco sobre o que foi dito pelos candidatos, né? Rodorico Roman e Paulo Calef, nessas entrevistas, acho que bastante repetitivo, enfim, né? Perguntas acabam sendo praticamente as mesmas, sempre, né? Em todos os programas. De quem será o nome de impacto aí, né, que o Calef deveria anunciar, prometeu anunciar 3 dias antes da eleição, hoje já estamos na véspera, né, menos vai começar às 10 da manhã, de amanhã e menos de 12 horas, né, para o início da eleição, né. Então, ele mesmo não anunciou, não declarou, né. Até acho interessante que muitos comentaristas aí, muitos YouTubers, né, jornalistas, trouxeram, né, a informação de que se ele fizesse essa avaliação, essa divulgação do nome, que pelo menos mostrasse um documento, que fosse uma nota do procurador, do jogador, enfim, alguma declaração, algum vídeo, alguma coisa, né? E que garantisse isso, né? Porque ele falou que assim que ele anunciasse essa 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 futura contratação, esse nome de peso aí, né, que viria para abalar as estruturas, que ele venceria a eleição estaria resumida, né, resolvida. E até o momento ele não foi categórico, ele disse: "Ah, eu não posso dizer né, porque eu tenho um acordo com essa pessoa e tal". Pá, por que que anunciou que faria e agora não pode, né? 12 horas antes não pode dizer o nome abertamente, fica dando indícios, fica tipo assim, falando por parábolas praticamente, né, dando a entender e a gente tendo que pensar quem poderia ser e tal. E aí, a hora que o CCD pediu para ele, né, oficialmente, se seria realmente o, o Karim Benzema, você teria que abrir um noticiário aí e anunciar e tal, e coisa, mas vocês estão no caminho certo, alguma coisa assim, não deixou muito claro, né, que seria ele, mas deu a entender que sim, que seria ele. Só que de fato eu não sei, eu não sinto firmeza nessa declaração que o Calef fez, sabe? Então, não sei se
daria. Eu, particularmente, até deixei uma enquete aqui na live, gostaria que vocês interagissem, votassem aí para a gente ter mais ou menos uma fotografia aí mesmo, que é extraoficial, obviamente, né? Aqui todo mundo pode votar, lá no Grêmio somente os sócios, né? A partir de 2 anos de associação, né? E também por um período ininterrupto, né? Então tem que ter no mínimo 2 anos sem parar de pagar, sem inadimplência, enfim. Mas aqui a gente poderia ter pelo menos uma ideia do o que vocês estão pensando, né? Agora no início da live, obviamente, a gente tá aí já com 75% de Odorico, né? E 25% de Calef. Eu aqui não gostaria de tomar partido, mas a gente tem que avaliar, né? Avaliar as duas entrevistas e os dois posicionamentos. E o que me deixa um pouco assim na dúvida, né? Com relação ao Calef é justamente isso, né? São promessas abertas, assim, né? Então bastante nada muito palpável, vamos dizer assim, né? Nada muito real, né? Claro, pode acontecer, assim como ele mesmo disse, né? Ah, ninguém acreditava que a gente traria o Soares, né? Nem mesmo o presidente Guerra apostou, né? E claro que não foi só o Calef, teve o Brum, teve outras pessoas aí que estavam também envolvidas nessa negociação, né? O próprio Celso Rigo, o próprio Marcelo, né? Que foram patrocinadores aí e ajudaram a pagar o salário, né? Parte do salário do Soares na época. Todos participaram de uma forma ou de outra, né? Então, daí eles, tem um patrocinador que vai vir, que vai não sei o quê, que vai ajudar a pagar o salário e tal, mas na época eu lembro que foram 3 patrocinadores e ainda assim o Grêmio teve que ajudar com uma parte do salário. E agora, será que só um pagaria um salário maior do que o Soares da época? Então é nesse ponto que eu me agarro, sabe? É nesse ponto que eu embaso o meu comentário, porque fica muito muito em aberto, assim, sabe? Eu vou trazer, mas não fala explicitamente de que maneira. Nós vamos conseguir pagar, tem um patrocinador, mas não diz quem é o patrocinador, de qual que é o projeto, vamos dizer assim, a maneira que vai ser levantado esse dinheiro, né? Eu acho assim, sabe? Não me entendo mal, não estou fazendo campanha aqui para o Dorico, bem pelo contrário. Eu já vou entrar no nome do Dorico aí também, mas o que que eu percebo? Que nós estamos assim meio que apostando no escuro, sabe? Eu acho que o Calef ele vem com muita proposta, eu acho que ele está prometendo muita coisa. A realidade financeira do Grêmio não permite esse tipo de investimento dessa magnitude, né? A gente sabe disso tudo. Eh, mas eu sinceramente não colocaria meu voto hoje no Calef, porque não tem nada muito concreto, sabe? Eu vou trazer o cara Benzema, vai ter um cara que vai ajudar a pagar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas de que forma, né? Ele não explica como que ele vai fazer, ele só diz que vai, né? Então, a gente já confiou muito em propostas, né? E que, de fato, logo ali na frente a gente vê, né? Depois que assume, a condição não é bem aquilo que eu imaginava, então a gente tem que recuar, dar um passo atrás, a gente tem que reavaliar os números, né? O investidor que estava conosco recuou, enfim, sabe? Não é nada muito concreto, é muito vago as propostas, assim, as ideias. As ideias até são legais, sabe? Mas daí a gente migrando aqui, então, para a conduta, para a maneira de se expressar, obviamente o Calef é advogado, sabe falar muito bem, né? Tem o dom da retórica, né? O Odorico já é um administrador, já é um economista, é um cara que já é mais retraído, né? Vamos dizer assim, não gosta muito dos holofotes, mas nesse ponto já me atrairia mais, sabe?
para, se fosse votar, depositar meu voto nele, porque justamente isso, ele tem uma proposta mais pé no chão, sabe? Pouco mais real, vamos dizer assim, né? E eu acho que eles perderam muito tempo de apresentar essas propostas e ficaram muito nos ataques, né? Principalmente o Dutra Júnior contra o Calef, daí o Calef contra o Dutra Júnior, e daí, quando não tinha o Odorico nem o Dutra, tinha o Marcelo, o Calef também já vinha de uma maneira mais, até de certo modo agressiva, vamos dizer assim, obviamente que não para brigar, né, mas na maneira de falar, né, meio que atacando, assim, meio que dizendo que não era possível, algo nesse sentido, né? E tanto é que as coisas deram certo, né? O que ele dizia que era impossível, o Marcelo foi lá e fez, comprou a arena, e daí hoje, então, eles, não, nada é impossível para o Grêmio e tal, a gente tem que acreditar mais, enfim. Mas eu acho que os dois candidatos perderam tempo de apresentar melhor as propostas, de convencer melhor os eleitores, né? Os sócios eleitores, com realmente as propostas e de que maneira que vão fazer. Obviamente, a chapa do Odorico está mais calçada financeiramente, porque tem a parceria do Celso Rigo, terá certamente o apoio do Marcelo. E caiu fora, acho. Provavelmente terá o apoio do Marcelo, né? Então, financeiramente falando, né? Então eu penso assim que hoje, para o atual momento, eu acho que o Odorico seria o melhor nome, justamente para tu ter aquele rompimento, né? Porque, primeiro, por mais que hoje não é chapa da situação, o Calef esteve nessa gestão do Guerra, né? Tanto o Calef, agora mesmo citei o Calef e o Brum, os dois juntos trabalharam para trazer o Soares. Hoje o Calef vamos dizer assim, é uma chapa independente, mas quase que uma situação. E, e o Bruno está apoiando o Dorico, né? Então, tá bem dividido o negócio ali, né? Então, assim, eu achei hoje as duas últimas entrevistas, né? Bastante interessante das duas partes, mas tanto é que eu percebo que vai ser muito, muito disputado esse pleito, porque numa pesquisa ali no Show dos Esportes deu Calef e no GZH deu Odorico, né? Então, até o momento aqui a gente já está aí com 12, 13 minutos de live aí, 14 minutos de live, está dando Odorico 62%, né? Então já teve 75, já veio para 51, então a gente vê que o negócio vai ser disputado mesmo, né? Então, dá licença, eu vou colocar meu óculos aqui, senão eu não vou conseguir acompanhar o chat de vocês. Então eu tenho aqui, por exemplo, um comentário aqui do Flávio Domênico, né? Eu não sou apto a votar, mas se fosse, iria estar muito confuso. Calef está prometendo algo que eu acho que não poderá cumprir. E o Dorico parece um reflexo do Guerra. Isso me preocupa um pouco. Assim, na verdade, o perfil do Odorico ele é mais retraído mesmo, mas eu acho que ele não será omisso, assim como o Guerra foi. O Guerra some, ele foge, né? Eu acho que não, eu acho que o Odorico ele já tem bagagem, já foi vice-presidente do COF, né? Então, assim, ele tem uma escola melhor que a do Guerra, né? E, de fato, é isso aí que tu está falando também, né? Acho que a gente meio que concorda aí na questão do Calef, né? Ele vem prometendo muitas coisas de maneira... parece ser muito fácil, né? De gerir um clube do tamanho do Grêmio. E eu acho que é bem pelo contrário, né? Tanto é que tu coloca um cara despreparado assim como o Guerra, o negócio tá indo por água abaixo, né? Que o Jonas escreveu: o Dorico é bom e tem pessoas com dinheiro, mas acho o Calef é melhor negociador com jogadores e não é do sistema. Já o Dorico vem da velha política do Grêmio. Essa questão de negociador com jogador aí eu até posso concordar com o Jonas aqui.
Mas assim, eu hoje apostaria numa ruptura, né? Porque o meu sentimento é que se ficar o Calef, eu acho que a gente vai ter mais do mesmo, dessa gestão que foi catastrófica, né? E com o agravante de que o próprio Calef foi demitido por essa gestão aí, por problema de relacionamento entre eles, né? Então, assim, eu não sei se é justamente isso. A gente fica nessa gangorra, aí, a gente não sabe para que lado vai. Infelizmente, só tem os dois, né? Seria bom se tivesse terceira, quarta via, ou seis, né, que começaram como pré-candidato, porque daí tu tem mais opções, né? Ah, esse tem esse de bom, aquele tem aquele, esse aqui é uma linha totalmente diferente, né? Quando só tem dois, né, fica essa polarização, né? Mas eu acho que precisa ter essa ruptura, sabe? Dessa linha aí, né? Da gestão do Guerra aí. O Grêmio precisa, ó, o Jonas continua aqui, o Grêmio precisa novamente uma pessoa mais pulso firme. Hoje o Grêmio não é mais respeitado no centro do país. De fato, isso não é, né? Muita gente antigamente tremia quando via a camisa do Grêmio na frente e hoje não. Hoje qualquer time, o próprio Mirassol deu 2 chicotes no Grêmio esse ano. O Red Bull Bragantino faz 3 anos que não perde para o Grêmio, né? Então o Ceará ganhou no primeiro turno, enfim, ninguém mais tem esse medo, vamos dizer assim, né, da camisa do Grêmio. De fato perdeu, né? O próprio, o próprio, agora me fugiu o nome dele lá, o que era o terceiro, o candidato lá, o Denis Abraão. Ele tem sempre umas entrevistas históricas aí que ficaram aí, viraram até meme, né, em certos canais aí, mas que ele dizia, né, o Grêmio tem que jogar com a camisa tricolor, o Grêmio tem gente que respeita as três cores, daí ficam inventando essas cores, azul clarinho, cara, o Grêmio tem que jogar com a tricolor, a não ser que seja fora de casa, né, ou algum jogo festivo, alguma coisa nesse sentido, mas jogo oficial tem que jogar com a tricolor, né. Então, tinha essa mística aí, né, do respeito do adversário, para com o time do Grêmio. Chegavam no Olímpico, né, o Olímpico tinha aquela questão, né, mais pulsante, o público, né, era um estádio diferente, né, quem teve a oportunidade de ir no Olímpico sabe do que a gente está falando. Eh, e isso vem se perdendo ao longo do tempo, né, por times ruins, por gestão ruim, enfim, falta de dinheiro, a gente não consegue construir um time competitivo, né? Então a gente vai perdendo historicamente, obviamente que não, né? A gente sabe disso, mas a história do Grêmio não se apaga, né? Mas tem esse negócio aí de que ninguém mais respeita, assim como a seleção brasileira, guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar, né? Porque antigamente, né, seleção brasileira, o pessoal tremia, né, quando via a camisa amarela. Hoje já não, né? Hoje todo mundo quer ganhar da seleção e todo mundo se acha em condições. Eu já visto que o Japão outro dia ganhou da seleção brasileira em poucos minutos, né? O Itamar Boff aqui, ó, até a realização dessa matéria, o Dorico Roman teve leve vantagem, com 52,5 a 47,5 de Paulo Calef. No total, 3.216 votos foram dados. Eu acredito que vai ficar mais ou menos por aí, Tamar. Não vai ser 70-30, 60-40. Eu acredito que vai dar isso daí, 51 a 49, 52, 47, 48, alguma coisa nesse sentido. Vai ser bem parelho esse negócio aí, independentemente, que nem aquilo que a gente sempre fala. O jogador, pá, eu não gosto. Eu mesmo falava, não queria o Volpe, veio. Vamos torcer, o cara veste a nossa camisa, né? Mas de fato não era unanimidade, né? Assim como nenhum dos dois candidatos é unanimidade, né? Mas enfim, tomara que o que a gente sempre pede e a gente sempre torce para que o que ganhar que realmente pense no Grêmio, né? E não traga isso para se promover, para dizer eu sou o presidente do Grêmio, para fazer propaganda, enfim e tal. E, de fato o Grêmio, que é a instituição Grêmio, o time, o futebol,
fique deixado de lado, né? Então tem muita gente que só pensa, às vezes, em fazer uma coisa e esquece o futebol, que é a essência, né? O Grêmio começou como um time de futebol, não tinha arena, não tinha estádio olímpico, não tinha campo, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha prédio, não, né? Só tinha os jogadores e quem se identificava com aquelas cores e os torcedores, enfim, começou assim, né? E hoje se tornou essa paixão aí, né? Com mais de 8 milhões de torcedores, com toda a estrutura física que tem, com a história que conseguiu construir em 122 anos, mas tem muitos que querem estar lá no Grêmio simplesmente para se promover, né? Uma outra coisa que me chama a atenção nas duas chapas é que até o momento o Calef também não apresentou quem será de fato o vice-presidente de futebol dele, quem vai cuidar do futebol do Grêmio. O Odorico já tem a, a chapa dele composta, né? Todos sabem quais são as posições, quem vai ser o jurídico, quem vai ser o vice de futebol, quem vai ser coordenador disso ou daquilo, quem vai ser o financeiro, todo mundo sabe em qual posição cada pessoa estará, né? E a gente já viu isso acontecer, né, em outros setores aí, né, que alguns candidatos não revelaram, só revelar depois de eleito e não foi uma boa experiência, né. Arthur Rodrigues aqui, Arturo Rodrigues, não, Arthur Rodrigues, desculpa. Quem você acha que podem ser os 3 jogadores que o Dorico falou que iria contratar no Duda Garbi? Cara, é isso aí que eu digo, né? Os caras falam, já sondamos 3 jogadores de seleção, né? Alguns disseram que é de seleção brasileira, mas ele não falou, ele falou de seleção. Aí se tu for pegar o Aravena é de seleção do Chile. Ficou em último nas eliminatórias, né? O, o Pavon era da seleção argentina, né? Então se tu pega alguns jogadores que estão no Grêmio, o Kiki Oliveira é da seleção do Uruguai. Então, só por ser de seleção, acho que não garante muita coisa para nós, né? Eu acho que eles deveriam trazer nomes. Olha, estamos tentando fulano, ciclano e beltrano, né? Se estão com contrato, se não estão. Ou temos ideia de trazer o Pedro. Por exemplo, todo mundo começou a falar que ele ia trazer o Pedro, né? Pedro é de seleção brasileira. Mas existe uma cláusula no contrato dele com o Flamengo, que o Flamengo não pode vender ele diretamente para clube do Brasil. Então, teoricamente, ele teria que ser vendido para fora e na segunda janela, por exemplo, 6 meses depois, um ano depois, o Grêmio tentar repatriá-lo, né? E os valores estariam em torno de 15 milhões de euros a transação hoje, né? Para ele vender para fora do país. Se o cara investir 15 milhões, ele não vai vender para o Grêmio por 15 milhões de volta. Ele vai vender, vai querer 20, alguma coisa sentido, 18, 20, né? Ou daqui a pouco vai lá, estoura lá fora, nem volta mais, né? Então, por isso que eu te digo, né? Assim como o Calef não divulgou oficialmente o nome, o Odorico também se resguardou em dizer, ó, nós estamos cotando 3, aí tu quer um ou tu quer 3? E daí fica naquela, né? Eu particularmente sou da opinião seguinte, não adianta você trazer o Messi e botar o Sub-17 e jogar com ele. Só ele não vai resolver. Eu acho que eu sou da opinião que nós teríamos que trazer 3, 4 jogadores de bom nível, né? Não precisa ser craque, não precisa parar a cidade, né? Lotar aeroporto, mas tem que ser um jogador, 3 ou 4 jogadores aí que venham para, né? Por exemplo, que nem essa janela aqui foi espetacular, trouxemos Balbuena, trouxemos Balbuena, né? Então trouxemos o Noriega, né? Que também é de seleção peruana, que também não funcionou, né? Não é uma seleção de peso, nada. Trouxemos o Arthur, né? Trouxemos o William, né? Então são 4 jogadores de muita qualidade.
Então, eu prefiro que seja assim, porque se um está fora, tu tem um substituto. Se tu botar o grande estrela, lembra quando nós tínhamos o Soares jogava, acabava com o jogo, tirava o Soares, virava mais do mesmo e naturalmente a gente perdia ou tinha muita dificuldade para empatar ou vencer, né? Então, então tem muito disso, né? De a gente não saber, né? Vai ter que votar no escuro, como diz outro. O presidente que se eleger precisa investir muito na base. Quem for treinador terá que colocar jogadores jovens para jogar. É isso aí. O Jonas mandou mais uma mensagem aqui. Eu concordo também que tem que ser um investimento firme na base, né? Porque tem um delay aí no meio, né? A sub-17 vem crescendo, vem conquistando algumas coisas, chegou na final, perdeu de forma bizarra aquele título, estava com as duas mãos no troféu e conseguiu entregar para o Atlético. Mas a sub-20, que foi na transição ali do último governo para o Guerra, não foi investido, não foi olhado para a base, né? E a sub-20 hoje foi meio que esquecida e já está chegando na fase aí de promover jogadores para o time profissional e não tem quase ninguém. Não tem quase ninguém. Pode ver ali, nós pegamos o Alisson do ano passado, o zagueiro lá, eu esqueci o nome dele que jogou improvisado na lateral esquerda. E não se, e o Riquelme, né? Mas o Riquelme já voltou para sub-20 de novo, né? Então, tu pega da sub-20 lá e o Mac, né? Mas o Mac ainda tem idade de 17, né? Agora ele tá com acho que 18, daí já vai para 20, né? Mas tu não consegue aproveitar muita gente do sub-20, né? Desse sub-20 que tá aí. Mas olha, se a gente conseguir salvar mais um ou dois, vai ser complicado, né? Da gente achar aí. Mas de fato, assim como o próprio Marcelo falava, que a nossa SAF é a base, né? Não podemos perder essas joias aí, né? Agora vai surgindo o Jefinho, que retornou, né? Ficou mais de um ano lesionado por conta de uma ruptura do LCA, né? Teve que fazer duas cirurgias, fazer a primeira e depois refazer depois de 6 meses, porque não tinha ficado bom, né? Então, esse tipo de coisa também o Grêmio tem que cuidar muito, não pode, né, ficar à mercê aí, né, desses erros médicos aí, né, já não é a primeira vez, né, eu lembro muito bem vocês talvez vão lembrar também do William Magrão, lembra? E num jogo contra o Avenida, aqui de Bento, pisou num buraco do estádio lá e rompeu o ligamento do joelho. Ficou 6 meses afastado, fez o ligamento, né? Fez a cirurgia do ligamento. Ficou 6 meses afastado, voltou, sentiu dores e não deu certo. Teve que voltar para a mesa de cirurgia, ficou mais 6 meses fora e nunca mais prestou o jogador. Nunca mais jogou no nível que ele jogava, né? Era um bom meio de campo, era um bom volante. Tanto é que logo depois a gente conseguiu negociar ele com o Cruzeiro e dali para frente acho que ele deve ter jogado 1 ou 2 temporadas no Cruzeiro e se aposentou. Nunca mais prestou pro futebol, né? Por conta de um estádio ruim, né? Um gramado ruim. Estourou um baita jogador, um jogador promissor, ele era novo, né? Tinha uma carreira brilhante pela frente e daí, além da lesão, ainda teve uma cirurgia mal executada que também não, né, resultou no encerramento precoce da carreira dele, né? Então, isso também precisa ser cuidado dentro do Grêmio, né? Então, são muitos detalhes, né? Obviamente, se tu colocar
profissionais técnicos competentes que possam fazer uma gestão competente de cada área, né? Tu vai minimizar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de erro, né? Situações que acabam resultando nessas perdas de jogadores e também afastamento dos mesmos aí por longos períodos, né? Bom, mas enfim, então amanhã estaremos aí todos acompanhando, né, a partir das 10 da manhã, né, a votação será online, né, então todos que têm possibilidade de votar, que exerçam, né, que façam essa opção aí de votar, né, de optar pela melhor proposta, né, então sempre visando o futuro do Grêmio, né. Aqui na campanha, até na enquete até o momento está 56 para o Dorico, né? Está quase chegando nos números ali que o Itamar trouxe para nós, né? 52,5 a 47,5, né? Então, por enquanto, está dando 56 para o Dorico e 44 para o Calef, né? É um assunto que, sei lá, eu, quando criei o meu canal, eu criei para falar de futebol. Eu gosto de discutir tática, resultado, né, lances, enfim, o jogo em si, né, contratação de jogador. Acho que é um negócio bacana, que a gente fica naquela expectativa de que quem vem, quem que é o cara, vamos trazer, não vamos vender, vai ser rentável para o time ou não, para o clube ou não. Né, e política vamos dizer assim, é um mal necessário, a gente tem que tratar do assunto, né? Mas de fato não é muito interessante. Até tinha vezes que eu nem fazia vídeo no canal aí por conta de que ficava muito em cima de eleição, né? Ou de candidatura dos presidenciáveis aí, né? Então a gente tinha assunto de futebol e eu ia falar de futebol, né? Mas enfim, agora chegou o momento, né? Chegou a data da eleição e a gente tem que participar disso, né? Acompanhar, até para ver como que a maioria dos torcedores pensam, né? E dos sócios torcedores pensam, né? Do que vai ser daqui para frente, até para a gente conseguir projetar alguma coisa do próximo triênio aí, ver se o time vai ter uma reviravolta, né? Tem também a questão do técnico, né? Que a gente não sabe. No meu entender e na minha leitura, eu acho que o Mano já faz discursos logo após, né, os jogos, nas coletivas ali já de despedida, em tom de despedida, né? Porque ele sabe que ele não vai conseguir ativar a cláusula de renovação automática, que seria a classificação de forma direta para a Libertadores, né? E de fato, acho que ninguém de nós aqui acredita nisso também, né? Porque o Grêmio hoje briga para garantir uma vaga de Sul-Americana. Que eu já disse em alguns vídeos aí também que é só não cair que está classificado, né? Acho que 2 ou 3 ficam fora, né? Depois que terminar a Libertadores, acho que vai até 13º, né? E daí do 17º em diante já são os rebaixados. Então teria 14º, 15º e 16º que ficam fora da Sul-Americana, né? O Grêmio hoje estaria se classificando, porque está em 13º. Fica difícil projetar as próximas partidas, porque pelo que o Grêmio vem jogando, e daí o Mano vem com essa de querer poupar, né? De querer rifar o jogo aí contra o Fortaleza, cara. Na minha opinião, nós temos que urgentemente fazer 6 pontos, né? Temos que fazer 6 pontos, não podemos escolher adversário. Se a gente conseguir ir lá em Fortaleza e vencer, cara,
daí nós temos que brigar só por mais 3, né? Que poderia ser contra o Sport, eu acho muito arriscado na última rodada, por mais que eles já estão ou estarão rebaixados, né? Porque eles já não têm mais volta, né? Cara, o time vai jogar pela honra, né? Deles, né? Da camisa que vestem, enfim. Ele não pode se fiar, dizer, não, esse já caiu, vou lá jogar e vou ganhar e não vou cair. Né? Obviamente tem muitos outros times aí no meio do, do Santos aí até chegar no Grêmio, né? Tem uns 4 ou 5 que são mais candidatos ao rebaixamento do que o próprio Grêmio, mas o Grêmio também não está livre, né? Alguns especialistas falam que esse ano, pelo achatamento, pelo nivelamento muito baixo do Campeonato Brasileiro, talvez não seja necessário 45 pontos, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Tem uns que falam em 42, outros estão falando em 43 e outros 44. Mas de 43 para 45 não muda nada. Então faz logo os 45, né? E se precisasse só 42, beleza, sobrou 3. É melhor do que faltar um gol de repente, né? Que nem o campeonato de 23, né? Foi decidido num lance que o juiz não marcou, né? Então não dá para deixar para discutir depois. Acho que o Grêmio tem que fazer de uma vez os 45 pontos. Todo mundo está falando, o jogo contra o Palmeiras vai ser contra time reserva, eles vão estar com a cabeça focada no Flamengo. Cara, pode vir o terceiro time do Palmeiras, que é melhor que o Grêmio hoje. Então não dá para contar, por mais que o jogo é na arena. Esse jogo aí é jogo para, olha, se der tudo certo, um empate. Né? E um ponto não resolve a nossa vida. Precisamos 6 pontos. Então, se der para ganhar do Fortaleza esse final de semana, se der para ganhar do Sport na última rodada, ok, teríamos os 6 pontos necessários. Mas e se não vencer? E se não vencer agora domingo? Vai vencer quem depois? Botafogo? Fluminense? Talvez o Fluminense seja um jogo possível de fazer 3 pontos também. Mas precisa ver quais são as pretensões do Fluminense ali, às vésperas do jogo. A gente vai ver o que eles vão estar brigando. Se eles vão estar brigando por uma pré-Libertadores daqui a pouco, né? Ou se até lá vão ter caído mais na tabela e vão estar no meio da tabela, não chega na pré, não cai não sai da região ali da Sul-Americana, não vai ter mais muito por que brigar. Talvez seja um jogo mais morno e aí o Grêmio possa sim construir um resultado favorável. Mas é o tal do si, né? E muitos dizem, né, que o si não entra em campo. Então a gente precisa ter muito cuidado e o quanto antes conquistar esses 6 pontos necessários para não depois ficar sofrendo que nem aluno nos últimos dias lá da escola, tendo que estudar o que não estudou o ano inteiro para poder passar sem recuperação, né? Então o Grêmio não pode deixar isso para depois. Pessoal, tô dando uma travada aqui, desliguei um pouquinho o microfone porque deu uma travada aqui no meu sistema e eu não tô conseguindo acompanhar
o chat aqui, deixa eu pegar pelo celular aqui, que daí a gente consegue ir conversando melhor. O Jonas aqui então disse: precisamos buscar jogadores que se destacam na copinha e também treinadores bons para formar essa gurizada. De fato, esse treinador que estava com a sub-17 ali, eu achei ele muito água morna, sabe? Acho que a gurizada precisa, o caráter deles, principalmente futebolisticamente falando, dentro de campo aí, eu acho que eles precisam ter mais responsabilidade. Eu acho que eles entraram com aquele sentimento de já ganhou, meter uma goleada, vamos sentar em cima do resultado e olha no que deu, né? O Itamar aqui, ó, a chapa do Odorico Román está melhor, tem apoio dos políticos do Grêmio, pode ler recado. Pode dizer todo dias lavear, não entendi. Fazer todos os dias lives, alguma coisa nesse sentido, Itamar? Não consegui entender o que tu... pode dizer todos os dias lavear. Bom, não entendi, desculpa. Se tu puder replicar o que tu quis dizer aí. Infelizmente não consegui entender o que tu quis me dizer. O Jonas diz aqui, Calef diz que irá trazer o Benzema. O canal do CCD informou. Ele não quis dizer, né, Jonas? Eu estava acompanhando aí, não sei se tu acompanhou também a entrevista dele, a última entrevista dos dois candidatos, né, no show dos esportes lá. Falaram no nome do Karim Benzema e ele, pois é, a torcida está indo por esse caminho, eu não posso dizer oficialmente que eu tenho um acordo com o jogador e tal, mas ele anunciou outro dia, né, que ele iria fazer o anúncio 3 dias antes da eleição e iria vencer a eleição com essa notícia. E hoje, agora já falta muito menos do que 12 horas, né? Então, meio-dia para iniciar as eleições. E ele mesmo oficialmente não disse e não trouxe nenhum documento oficial, vamos dizer assim, né? Que de fato comprove ou embase no o que ele vai dizer, né? Eu fico meio assim, né, cara? Ele disse, se tu quiser, o CCD, ele até falou, não, o CCD vai ter que ir para o canal dele e trazer essa informação e tal. Então, ele meio que falou por tabela, né? Nesse sentido aí, né? Mas é aquela coisa, promessa, não dá para dizer assim, eu não quero desmerecer, né? Vamos dizer assim, não ser injusto também, né? De dizer que, ou dar a entender que o cara está mentindo. Não, longe disso, né? Mas são promessas que ficam lá, na nuvem, né? Então a gente não sabe se isso de fato vai se materializar ou não, né? Então são promessas, né? Eu posso dizer que eu ganhar a eleição, eu vou baixar o preço da camisa do Grêmio de 490 para R$ 80. Aí depois eu chego lá e digo, não, mas o fornecedor me vende a 250, eu tenho que vender a 300 ou 400, né? Então, eu posso prometer, mas e depois, será que materializa? Né? O Itamar novamente aqui, chapa do Dorico, já pode ler o recado. Tá? Vai dizer... vai ter live todos os dias. Acho que o Itamar quis dizer se vai ter live. Perguntou se vai ter live todos os dias. Itamar, assim, eu estou iniciando hoje a live, na verdade. Eu já queria ter feito há um mês e pouco atrás, até a gente conversou, eu e mais um outro amigo aí, outro gremista apaixonado aí também, que a gente tem bastante contato no Instagram e tal, mas acabou não dando certo as conexões e tal, e não acertamos dias da live, começamos, vamos fazer na terça, vamos fazer na sexta, vamos fazer tal hora e tal, e no fim das contas acabou não saindo do papel. E hoje eu defini fazer a primeira live até como um projeto piloto para a gente ver como é que vai estar a aceitação, essa interação com vocês aí também.
Não sei, não posso te dizer ainda se terá todos os dias. A minha ideia seria fazer uma live semanal, ou talvez duas, né? Uma tipo uma terça e uma sexta, alguma coisa nesse sentido, né? Mas pode ser, né? Se as coisas evoluírem, né? O problema é que eu não vivo só eu não vivo não tenho tipo assim o tempo, 100% do meu tempo direcionado ao YouTube, né? Eu trabalho em outra área, né? Mas como sou muito apaixonado pelo Grêmio, pelos assuntos do Grêmio, então eu fiz o meu canal no início desse ano e no período de férias, enfim, daí eu fazia às vezes até 2 vídeos no dia. E a partir que retornei ao meu trabalho, então comecei a fazer um vídeo só por dia, né? Normalmente à noite, que daí eu faço um compilado de tudo que aconteceu no dia, né? E daí a gente resolveu fazer então essa live, né? Então, que terá que terá que ser, não todos os dias, talvez não teria assunto para tanta para tanto tempo assim, né? Porque normalmente uma live aí leva aí 1 hora, 1 hora e pouquinho, né? E às vezes eu tento resumir um pouco mais e fazer um vídeo. Às vezes pode até perceber no meu canal aí que tem vídeos aí de 12, de 15, de 20 minutos, né? Porque às vezes é bastante assunto e a gente não consegue resumir tanto assim, né? Se eu tivesse mais tempo, poderia fazer lá 5, 6 vídeos de 5 minutos, né? Teria mais conteúdo e um vídeo para cada conteúdo. Mas como eu não tenho essa disponibilidade de tempo integral aí para YouTube, a gente tenta ir fazendo dessa maneira. Mas quem sabe daqui a pouco, se cair no gosto aí, a gente pode sim evoluir aí para uma live diária, alguma coisa nesse sentido aí. Talvez uma live um pouco menor, sei lá. Mas vai depender do resultado aí, né? De repente a gente faz uma live amanhã, depois do resultado da eleição, para também comentar e ver qual foi o resultado, o que vocês acharam, o que a gente pode esperar da chapa vencedora, enfim, né? Mas a princípio a minha ideia é fazer uma live semanal, talvez todas as sextas-feiras à noite, né? Até gostaria da opinião de vocês aí também, se é um dia bom, o que vocês acham? É um horário bom, 10 horas, né? E eu acho que não é tão tarde assim, também não é muito cedo, né? Porque tem várias outras lives também, que umas começam às 6, outras começam às 8, né? Até para não dar choque de horário, né? Porque senão daí um atrapalha o outro e no fim das contas todo mundo perde, eu acho, né? Todo mundo perde. Então, por isso que eu pensei em fazer das 10 às 11 aí, de repente, ou talvez das 9 às 10, não sei o que ficaria melhor, mas eu acho que ninguém dorme antes da meia-noite hoje em dia, né? Principalmente numa sexta-feira, né? Particularmente, eu achei que ficou um horário legal. Mas é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos aí, né, que estão comigo aí. Se alguém quiser puxar mais algum assunto aí para gente deliberar, talvez até o time aí para o jogo de domingo. Valeu, Jonas, aí, essa conversa e troca de opiniões do nosso Grêmio sempre é bom. Parabéns, obrigado aí. É, acho que a gente focou um pouco mais na questão das eleições, né? Até por ter chegado a data, né? E como o jogo é domingo à noite, né? Então a gente teria amanhã, domingo de tarde aí para falar um pouco mais de projeção de time, né? Enfim, até o momento a gente não tem uma ideia de relacionados, tem essa ideia do Mano de poupar alguns jogadores, né? A princípio, a Muso vai ser poupado, né? Certamente, pelo que as notícias que já vieram à tona aí dão a entender que Monsalve jogará pela esquerda, né? Que é a ideia do Mano na posição ali, né? O meia ponta pela esquerda. Falaram em poupar o Alisson. Cara, o Alisson é um piá. Esse cara aí tem que jogar 3 horas e não pode cansar, né? Então tem que botar o cara a jogar. Daí pode ser que volte o Cuejar para poupar o Dodi. O Dodi, cara, o Dodi tem que sair porque ele é ruim, não porque tem que poupar, né? Então,
Eu acho que o Gustavo Martins teria que jogar, até para ir começar dando um ritmo de jogo novamente para ele, porque a princípio a informação que saiu hoje também é que o Noriega foi convocado para mais um amistoso aí do Peru, né? Porque o Peru não se classificou, agora vamos fazer um amistoso nessa data FIFA e vai desfalcar o Grêmio no jogo contra o Vasco, se não me falha a memória. Daí, daí vai ter que jogar o Gustavo Martins ali pela direita, né? E eu não sei se até lá o Marcos Rocha já estará recuperado. Vai ter que entrar com o João Lucas de novo e daí botar o Gustavo Martins na zaga, né? Então teria que colocar ele jogar. Eu acho que amanhã, domingo, seria uma grande oportunidade para já ir dando ritmo de jogo de novo para o Gustavo Martins. Senão vamos botar o cara na fogueira de novo, vai acontecer o que acontecia lá atrás. Ficava 6 meses sem jogar bola, daí na hora do pega para capar, jogava ele lá no meio, ele falhava, o cara não pode jogar porque é ruim. Né? Então, acho que tem que aproveitar melhor ele. Eu, particularmente, gosto muito do Gustavo Martins enquanto jogador. Para mim, ele falha muito pouco pelo tanto que ele joga, né? E claro que o cara que é zagueiro nato, jogar na lateral direita, ele vai ter certa dificuldade, talvez ele não apoia tanto, né? Mas defensivamente é muito mais conciso do que o João Lucas, né, cara? O João Lucas ele é ruim na defesa e no ataque, né? No passe, enfim, eu não sei. Tem certas coisas que acontecem no Grêmio que é inexplicável, né? A contratação do jogador desse padrão. Mas enfim, tá aí, tem que jogar, né? Tem o titular da posição, tem que ir colocando ele ali. Beleza, gurizada? Então, quero agradecer a todos aí pela interação, quero agradecer pela presença de vocês aí. E deixe aí as opiniões nos comentários, mandem aí né, o que vocês acharam, se a gente tá no caminho, se não tá, né? É importante a gente trocar ideia sobre o nosso time do coração. E estejam todos convidados novamente para a próxima sexta aí. A gente vai tentar fazer novamente uma live. Vamos ver o que atrasou um pouco aqui a nossa transmissão, né? Eu sempre digo que o plano piloto, falhas vão acontecer, né? Peço a compreensão de vocês aí, mas gostaria de revê-los novamente na próxima sexta-feira aqui na live número 2. E aí a gente vai ajustando aos poucos aqui para ir melhorando a qualidade também do nosso conteúdo e da nossa transmissão. Deixa eu dar o resultado final para vocês aqui da enquete. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para ver. O resultado final da enquete aqui, ó. Deu uma virada aqui, gurizada, ó. Então, a pergunta foi em quem você votaria para a presidência do Grêmio. Deu 55 Calef e 45 Odorico. O Odorico estava ganhando durante a live toda. E daí, agora no finalzinho aqui, deu uma virada aí. Então, a princípio, na nossa live aqui, todos que votaram aí, que mandaram as opiniões, preferem o Calef. Vamos aguardar aí até amanhã às 17 horas na verdade, às 19, deve sair por volta das 19 o resultado final. Beleza, gurizada? Quero deixar um forte abraço para todos aí. Obrigado pela participação, pela interação de vocês. E até a próxima live aí. Acompanhe o nosso canal. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Que amanhã tem vídeo. De repente, até a gente faça uma live amanhã depois do resultado das eleições também para interagir um pouco mais. Vamos trocando ideia com alguns colegas aí. De repente, a gente faz uma parceria. Entramos em 2 ou em 3.